Não, vocês não leram o título desse vídeo errado, é exatamente isso que tá acontecendo. Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro e misterioso, você tá no lugar certo. Toda semana tem pelo menos 3 vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo pra vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, comentar outros temas que vocês querem ver aqui. As fontes e os créditos estão sempre na descrição do vídeo. E pois é, gente, que vídeo pra se fazer em outubro, não é mesmo? Isso que eu chamo de especial de Halloween. Eu vou contar pra vocês como eu cheguei nesse lugar, porque foi muito aleatório. Basicamente, eu tô em Londres, eu vim pra uma viagem de trabalho com relação a um filme, que inclusive é Sorria 2, e depois vai sair vídeo no canal sobre isso também. Mas vocês imaginam a minha surpresa, porque esse ano eu já vim pra Londres uma vez, eu não sei se vocês vão lembrar, que eu vim pra Twisters, pro outro filme que teve aqui. E aí, eu tava pesquisando nessa época alguns lugares considerados assombrados de Londres pra eu poder ir fazer vídeo. E em todo site que eu procurava, aparecia um determinado hotel. Tanto que naquela época, eu vim na frente desse hotel, eu gravei vídeo do lado de fora, eu contei a história. Eu não lembro se eu cheguei a postar esse vídeo, mas eu fiz isso. Agora, vocês imaginam a minha surpresa quando eu descobri que pra essa viagem eu ia ficar hospedada no próprio. Estou hospedada no hotel onde eu fui fazer vídeo. E assim, em primeiro lugar, eu queria falar pra vocês que aqui em Londres é muito difícil você encontrar um lugar que não tem alguma história de assombração. A cidade é muito antiga, os prédios são muito antigos, então é muito comum que alguém já tenha tido algum tipo de experiência. Mas esse hotel em específico, o Langham, se vocês pesquisarem lugares assombrados em Londres, hotéis assombrados em Londres, eu vou até colocar na tela a quantidade de matérias que tem falando sobre esse hotel. Ele tem muita história, ele foi construído em 1865, então ele tem bem mais de 100 anos de história e várias coisas já aconteceram aqui. Só que ao mesmo tempo, esse é considerado um dos hotéis mais luxuosos de Londres, um dos mais populares, um dos mais bonitos e de fato é. Gente, o hotel é perfeito. Eu tô fazendo esse vídeo, eu já dormi aqui uma noite e posso falar, se fosse pra dormir abraçadinha com o espírito pra poder ficar hospedada nesse hotel, eu faria isso, porque é muito bom mesmo. Então eu acho que às vezes é importante a gente diferenciar isso, porque você fala de um hotel, ai, assombrado, não sei o quê, ai, nossa, nunca vou ficar hospedada. Mas não é bem assim, são experiências muito particulares de cada pessoa, e eu acho que quando você vai se hospedar em um lugar, já na cabeça que alguma coisa pode acontecer, coisas normais que acontecem no dia a dia, que você nem levaria a sério, você começa a pensar que pode ser algo estranho. E eu vou explicar das minhas experiências pra vocês entenderem do que eu tô falando. Mas antes disso, eu vou contar pra vocês a história do hotel e o que já aconteceu de bizarro aqui. Como eu já mencionei, o hotel foi construído em 1865. Mais precisamente, ele começou a ser construído em 1863 e demorou 2 anos para terminar a construção. Naquela época, esse era um dos maiores hotéis de Londres, e só para vocês terem noção, o Príncipe de Gales veio para a inauguração. Ele também foi considerado um dos hotéis mais modernos da época, então ele, por exemplo, era o único que tinha luzes elétricas, elevadores hidráulicos, ar-condicionado e várias outras coisas que inovaram a experiência de luxo em um hotel, que nos dias de hoje são coisas comuns, mas na época não era. Por conta disso, esse hotel também foi um dos lugares preferidos da realeza, de celebridades e de artistas do mundo todo. Alguns nomes de pessoas que já se hospedaram aqui foi o Napoleão III, o Oscar Wilde e a princesa Diana. Muito chique, né? Tipo, o que eu tô fazendo aqui? Ele também foi usado como um posto de primeiros socorros durante a Segunda Guerra Mundial. Só que com a Segunda Guerra, ele foi muito danificado para ser mantido aberto, então ele ficou fechado por um período e foi reinaugurado pela BBC em 1950. O hotel foi em parte alugado e a outra parte foi usada para os funcionários da BBC e os convidados deles. E aí foi nessa época que as coisas começaram a mudar um pouco e veio algumas histórias de assombração. Depois que a BBC assumiu, um dos apresentadores teria acordado dentro do próprio quarto, o quarto 333. Ele disse que nos pés da cama, durante a noite, ele viu uma bola de luz que foi aumentando e aumentando até se transformar em uma forma humana quase completa. Mas ele disse que não tinha panturrilhas e nem pés. Ele disse que perguntou para a entidade o que ela queria. Como assim, né? Quem faz isso? Mas a entidade não respondeu, ela só abriu os braços e foi em direção a ele. E aí ele ficou muito em choque, ele saiu do quarto e correu pro quarto do colega vizinho pra chamar ele pra ver o que estava acontecendo. E o bizarro é que, de acordo com eles, quando ele e o colega voltaram, a entidade ainda estava lá, um pouquinho de tempo até desaparecer.
E aí muitas pessoas dizem que o quarto 333 é o mais assombrado. Mais recentemente também teve a estadia da seleção de cricket inglesa. Alguns membros da equipe relataram que estavam com problemas para dormir nos quartos. De acordo com eles, algumas das esposas estavam se recusando a ficar no hotel. Teve um jogador de boliche da Inglaterra chamado Stuart Broad que também relatou uma experiência que o forçou a mudar de quarto. Ele disse: "Estava tão quente no quarto que eu simplesmente não conseguia dormir. De repente, as torneiras do banheiro abriram sem motivo. Acendi as luzes e as torneiras fecharam sozinhas. Então, quando apaguei as luzes novamente, as torneiras abriram. Foi muito estranho." E aí ele disse que ele ficou muito assustado com essa experiência e pediu para mudar de quarto. Teve uma notícia de um jornal que falou de um outro jogador que também ficou muito assustado e que ele estava hospedado no 3º andar, onde dizem que tem maior atividade. As pessoas também descrevem pelo menos 5 fantasmas que teriam no Langham. Por exemplo, um deles seria um soldado da Segunda Guerra Mundial que é visto andando, atravessando paredes e indo em direção a uma janela como se ele fosse pular. E aí várias pessoas alegam que veem ele andando pelos corredores e indo em direção à sacada. O Napoleão III também é conhecido por fazer algumas aparições. Dizem que ele passou grande parte do exílio dele da França aqui nesse hotel. Também dizem que um médico vitoriano mais velho ficou hospedado aqui com a esposa por um tempo. E aí eles foram comemorar a lua de mel e eles ficaram hospedados no quarto 333. Dizem que algum tempo antes do check-out ele teria matado a esposa no local. Antes, é claro, de tirar a própria vida por lá. Até mesmo Senan Colby, os youtubers que a gente já fez reação de alguns vídeos de investigação paranormal, já ficaram hospedados no quarto 333 e relataram diversas experiências. De acordo com eles sentiram movimentos na cama, eles fizeram algumas leituras com os equipamentos que eles têm, que foram um pouco doidas, ouviram ruídos e também receberam um telefonema às 3h33 da manhã que não teria vindo de ninguém. Dizem que outubro é o mês mais popular para visitas aqui por conta do Halloween. E muita coincidência que eu fiquei hospedada aqui bem em outubro, né? Mas também dizem que a maior quantidade de atividade paranormal relatada é nesse mês. E aí, de acordo com as minhas pesquisas, o quarto 333 não seria mais alugado para hóspedes. Agora, assim que eu cheguei nesse hotel, eu perguntei para uma pessoa aqui que trabalha no local, um funcionário, sobre o quarto para entender o que eles achavam dessas histórias, né? Porque às vezes o hotel pode achar interessante por atrair mais hóspedes ou também pode achar que pode ser algo prejudicial para eles. Então ele perguntou aonde eu tinha visto essas histórias, perguntou se tinha sido no Google e eu falei que sim. E ele falou que no começo era bem interessante, que tinham essas histórias, que isso atraía um público bem legal, mas que depois de um tempo eles começaram a receber algumas reviews ruins, então eles decidiram renovar totalmente o quarto 333. Eles reformaram ele inteiro, parece que ele mudou bastante lá dentro, não é mais como era naquela época. E também o 333 não existe mais. Eu até fui lá no corredor para mostrar para vocês. Aqui já é o 332. Realmente o 333 não existe. O 334, que era pra ser o 333, é esse aqui. E tem alguém hospedado que eu tô ouvindo barulho de secador de cabelo aí dentro. Ele me disse isso, que eles tiraram o 333, agora do 332 vai direto pro 334, pra desmistificar essa história de vez. Dizem até que esse quarto tinha um fantasma que gostava de ficar acordando as pessoas. Agora, com tantas histórias e com tanta coisa que esse hotel passou, não é pra menos que possa ter histórias de assombração.
E aí vocês devem estar se perguntando, tá, eu tô hospedada aqui, aconteceu alguma coisa? Pois bem, eu cheguei ontem e assim, eu até vou gravar mais desse vídeo até quando eu fizer o check-out, pra caso aconteça alguma coisa. Mas eu dormi muito bem. O quarto, eu vou fazer o tour com vocês, ele é muito lindo. Aqui dentro também tem um restaurante, tem um bar que tem chefe com estrela Michelin. Inclusive tem até uma foto aqui no meu quarto eu acho que são dos chefes que já passaram aqui pelo hotel. E essa foto é de 1907. Vocês têm noção? Então, assim, é um hotel muito histórico, é um hotel muito bonito. Eu recomendo muito ficar. E quem sabe vocês acabam passando por alguma experiência. Assim, algo que aconteceu é que eu tenho perdido várias coisas pelo quarto. E é por isso que eu falo que às vezes a gente já vai com a cabeça de que pode acontecer algo e coisas comuns que aconteceriam comigo, agora eu tô reparando mais. Por exemplo, eu trouxe um lápis de sobrancelha. Eu não achei o bendito lápis hoje de manhã pra eu usar, mas aí eu voltei no quarto à tarde e ele tava aqui em cima da mesa depois que a mulher limpou. Pode ser que caiu no chão, a mulher viu, colocou de volta? Sim, com certeza foi isso. Mas na minha cabeça eu fui lembrar daqueles casos sobrenaturais que as coisas ficam mudando de lugar e desaparecem e reaparecem em outro local. Teve um brinco meu também que eu queria usar hoje, que eu tenho certeza que eu trouxe os dois. E aí só tava um dentro da minha bolsinha. E aí eu já falei pro fantasma, se tiver aqui, pra devolver aquele brinco, porque eu gosto muito de usar ele. Então assim, são coisas básicas. Pra não falar que nada aconteceu, tem uma amiga que também tá hospedada aqui, ela tá em outro quarto, e ela me falou que a luz do quarto dela fica piscando um pouco, tipo, fica meio, sabe, quando parece que fica meio fraca e volta? E ela disse que quando ela tava tomando banho, as toalhas do banheiro ficaram se mexendo como se estivesse ventando, mesmo com o quarto com tudo fechado. E aí ela não sabe se isso aconteceu porque ela deixou a porta do banheiro aberta, e aí talvez entrou alguma corrente de vento do corredor, e as luzes pode ser um problema elétrico. Por isso que eu falo, quando a gente tá com a cabeça mais enviesada, assim, achando que algo pode acontecer, muitas coisas acontecem. E eu acho que pode ter acontecido isso também com outras pessoas que se hospedaram aqui e ficaram pensando que algo rolou. Outra coisa que o funcionário do hotel me contou foi que uma pessoa foi fazer check-out e falou pra ele que o copo tinha se mexido sozinho. Mas enfim, eu acho que o que eu tô querendo dizer é que eu não quero que fique uma impressão ruim desse hotel, porque eu tô tendo uma experiência muito boa. Ele é muito bonito, tipo, cada lugar que eu olho eu fico maravilhada. E eu acho, assim, na minha opinião, ter histórias de assombração é um plus, porque eu acho super interessante. Mas eu entendo que isso pode afastar algumas pessoas. Eu não quero que isso aconteça. Eu quero que vocês vejam como ele é incrível, apesar dessas histórias. Por exemplo, agora vou fazer um tour do quarto pra vocês verem. Ó, aqui a entrada. Dentro do armário a gente tem roupão, tem até um guarda-chuva. Ali tá com os meus casacos já. Aí a gente tem aqui onde eu tava gravando, sentada. A gente tem a TV. Aqui tem um sofazinho, eles deixaram frutas pra gente, tem também um chocolatinho. Essa aqui é a vista do meu quarto, por exemplo. Olha só que lindo. Aqui tem 2 camas no meu quarto, tem uma outra poltroninha ali pra você ficar na janela. E aqui o banheiro, ele é bem antigo, se vocês repararem bem. Deixa eu acender a luz. Ó, tá com a minha bagunça, gente, não repara. Mas é bem isso, bem antigo. Olha essa pia, essa torneira, que linda. Aí aqui também tem o chuveiro. Então, assim, é muito, muito legal. Eu vou depois fazer um tour com vocês pelos corredores pra vocês darem uma olhada. Por hoje é só. Se acontecer mais alguma coisa, eu volto pra contar. Gente, não tô maluca. A gente tá no quarto certo? Tá, senão não teria aberto, né? É porque, olha só, eu vou te falar. A moça veio e limpou aqui. E aí as 2 garrafas de água, elas estavam aqui. E tipo assim... Mas hoje, depois que você voltou... Isso não tava aqui. Ai, gente, eu tô... Mas você não deixou assim na hora que a gente desceu pra jantar? Amiga, tava... Isso começou a chorar. É sério isso? É sério, tipo assim, eu... Nossa, é que é muito específico ter um tapetinho com um Não, chinelinho. então, ontem, quando eu cheguei no quarto, brand new, tava aqui esse tapete e tinha um sapatinho. tapete, tá, Tinha. tá. E isso tava exatamente assim. E aí, quando a moça, ela entrou e limpou, isso aqui tava fechado. E aí você não abriu de novo? Eu não abri. Você jura? Não, eu juro. E tipo, essa água aqui, ela tava ali, tava as 2 ali. Ai, mas agora... Ah, só tem uma ali agora.
Ai, mano. Nossa, pior que o seu quarto que tá rolando umas coisas. Então, conta, já que você tá filmando. Eu tinha sentido um ventinho que eu falei, pode ser da corrente, porque o quarto é todo fechado. A toalha até fez assim, a luz piscou. Eu tô dormindo com o espelho. Mas piscou, tipo, dela diminuir um pouco ou piscou de apagar e voltar? Sabe aquele que você não sabe se você desmaiou por um momento? Se foi só um apagão, né? Eu desmaiei ou realmente a luz piscou? Foi mais ou menos isso. Meu Deus. Vou olhar pra Não, você. mas isso aqui foi muito aleatório. Tipo assim, o chinelo pode ser que tenha sido eu, pode ser. Aham. Mas isso aqui, eu juro, não tava aberto. Não tava aberto. Porque eu lembro que eu deixei assim, ontem, achei muito estranho. Eu falei assim, tá, isso aqui é um negócio a mais. E aí hoje... No meu quarto nem tem isso, sabia? Não, aí hoje ele tava assim... E essas coisas estavam ali em cima. Não, isso nem existia. Tanto que eu falei assim, será que eles colocaram na gaveta? Porque ontem, quando eu tive insônia, eu espirrei, eu fiz toda a alquimia. Tomei um chá, espirrei esse negócio. Será que você não lembra? Não é possível. Não, eu não, a minha amnésia... Ui, não é assim. Gente, que loucura. Será que alguém entrou no quarto enquanto a gente tava jantando? Então, só se for. Estranho. Muito estranho. Não tinha música também. É verdade, a TV tá ligada. Alguém deve ter entrado. Olha, tá com música. Eu tô chocada de verdade. Calma, cadê a TV? Você tinha ligado a TV, pelo menos? Não, mas assim, a TV... Ela fica ligada, assim, né? E ela ficava com aquele menuzinho, assim. Não, mas eu acho que deve estar no menu ainda, porque ela ficou tá muito tempo sem escondido. mexer. Cadê o controle? Tá aqui, ó. Deixa eu ver. Tá... Não, tá na música do rádio. Gente, eu nem sei como enfiar no rádio. Gente. Alguém deve ter entrado, né? Não é possível. Ou alguém entrou e fez coisas. Gente, eu tô me sentindo gaslighteada. Nossa, que loucura. Aqui tava apagado. Por isso que quando eu entrei, eu apertei o master. Porque eu achei que eu tinha apagado tudo. Sim. E não. Aí eu falei assim, eu apaguei tudo. Aí eu liguei de novo e aqui tava apagado por botão, entendeu? Então, tipo, foi de alguém que entrou mesmo. Gente, não faz sentido alguém ter entrado. Eu tô muito chocada com o negócio aqui do rádio. Eu nem sei colocar no rádio, porque o meu... Na verdade, você viu que tem um negócio no banheiro que você coloca música? Não. Tem um botãozinho. Vai começar a tocar amanhã. Tipo assim... não, o seu não tem. Olha, não. Porque o meu com certeza. tem um negócio aqui que você... Será que é isso aqui? Não, ó, Ju. Esse aqui, ó. Tá vendo? FM, AM, você coloca música, porque daí eu acho que é pra você ouvir no banheiro, entende? Mas então, alguém realmente entrou. Porque eu tomei banho de banheira, não tinha tapete. E eu usei essa valha. Ela tava aqui. Não. E você não dobrou ela? Eu não dobrei. Ela tava aqui e ela tava suja de maquiagem. Que eu tirei. Não, isso aí realmente foi bizarro, porque as 3 estão dobradinhas, bonitinhas. Alguém entrou aqui. Alguém entrou com certeza. Nossa, muito estranho alguém entrar essa hora. São 10 horas da noite. Você deu a sorte do quarto. O meu sobrevive. Tô no elevador voltando pro meu quarto. Vamos ver se vai ter alguma coisa diferente pra gente confirmar a teoria. Se alguém entra no quarto quando a gente sai ou não. Eita. Toda vez dá problema isso aqui. Me parece que tá tudo certo. A toalha que eu usei tá ali. Aqui tem umas coisas. Minha bagunça também tá ali. Estranho. Eu acabei de gravar o vídeo e eu vim tomar banho. E lembra que eu falei pra vocês que eu pedi pro espírito devolver meu brinco, porque eu gostava desse brinco. Eu mexi, tipo, eu vou até colocar. As minhas coisas de joia estavam todas assim aqui, porque eu não tava achando o brinco. Esse aqui era o brinco que eu queria usar. Não tava achando outro par, então eu tinha jogado tudo aqui. Tava colocando de volta. Gente, no que eu mexi, o outro brinco tava aqui. Não é possível. Eu devo ter sido burra e não vi. Porque não é possível que tava aqui o tempo todo e eu não achei. Eu tô chocada. Eu juro que eu tô chocada que o brinco apareceu. Chocada.
Dia 2 que eu acordei aqui. Eu não sei se na primeira noite eu tava muito cansada por causa do voo e eu simplesmente apaguei, mas eu confesso que essa segunda noite eu tive mais dificuldade pra dormir. Eu não sei se é porque eu não tô acostumada ainda com o fuso, porque aqui são 4 horas a mais, mas eu fiquei acordando várias vezes durante a noite e eu tive muitos sonhos muito loucos. Eu sonhei que tinha um cavalo perseguindo meu gato, tentando morder ele. Foi uma coisa bem bizarra. Mas acabei acordando cedo. Sabe quando você fica revirando muito na cama e não dorme muito bem? Foi meio assim à noite. Mas foi só isso. É aquela coisa que a gente já falou de... Sei lá, às vezes a gente fica colocando coisa na cabeça e... São coisas que aconteceriam normalmente em qualquer lugar. Também nada mudou no meu quarto, como foi no da Natália ontem. Mas é isso. Tem mais uma noite aqui antes de ir embora amanhã. E faltou fazer o tour no quarto 333, que agora é o 334, né? O pessoal da recepção tinha falado que eu poderia entrar lá pra, se eu quisesse gravar e tudo, pra mostrar como que o quarto tá agora, mas como a gente foi fazer aquela visita noturna e eu ouvi barulho de secador de cabelo, eu acredito que possa ter alguém hospedado. Então hoje, na hora que eu chegar, eu vou ver se a mesma pessoa que conversou comigo tá na recepção, pra perguntar se tem alguém e se a gente pode ir lá. Olha o tanto de cartãozinho de quarto que eu já tenho. Eu não sei o que tá acontecendo. Na verdade, no primeiro dia teve uma leve confusão com o nosso hotel, porque tava pra uma diária só que na verdade eram 3, e aí teve que mudar. Então, quando a gente voltou, nosso cartão tava, tipo, desmagnetizado, porque é como se a gente tivesse feito o check-out e tivesse que fazer o check-in de novo. Daí eu falei, beleza, vou refazer o cartão. Só que só ontem eu tive que fazer isso 2 vezes, porque eu chegava no quarto, tentava abrir a porta e dava vermelhinho, tipo, eu não conseguia entrar. Aí agora eu desci pra tomar café da manhã, voltei, e meu cartão já desmagnetizou de novo. Tipo, como que pode? Eu fiquei meia hora fora. E aí eu tive que ir lá na recepção, fazer um novo cartão, voltar. Juro. Gente, tem atualizações. Já é o fim do dia. A luz do quarto da Natália queimou, a luz do banheiro. Então talvez isso justificasse porque que a luz tava piscando. Segunda coisa, a gente voltou das nossas atividades do dia. Ela já tinha ido pro quarto, aquele lance que tinha arrumado. E lembra que ontem ela voltou e tava tudo numa ordem diferente? Pois é, ela voltou pro quarto agora e de novo tá numa ordem diferente. Eu vou até colocar o vídeo que ela me mandou pra vocês. Gente, esse hotel é uma loucura, porque ele tem, sei lá, 2 visitas do pessoal que vem limpar, trocar toalha, uma é de manhã e uma à noite, né? E aí, como a Ju tinha me falado que esse hotel era meio mal assombrado, etc. Ontem eu surtei, eu falei assim, gente, tá tocando rádio na TV, que tá até aqui, ó. Enfim, aí tinha umas coisas que estavam aqui, que não tava no início do dia, tipo, depois que eu voltei do café da manhã, e aí tinham limpado, alguma coisa assim. Enfim, eu tinha percebido que tava algo diferente no quarto, e eu fiquei assim, gente, tô me sentindo gaslighteada pelo hotel. E aí hoje eu voltei de novo, a mesma coisa. Tem o sapatinho, a rádio, eu acho que eles criam, tipo, uma ambiência, assim, sabe, pra você chegar assim da rua e falar, ai, sou rico. Enfim, mas ontem eu surtei, eu fiquei assustada. As coisas apareceram. Eu acho que no quarto dela talvez alguém entre uma segunda vez, além do serviço de quarto, porque não é possível, muito estranho. Aqui no meu quarto tá tudo normal, do jeito que eu deixei mesmo, tranquilinha. Talvez eu tenha dado a sorte. Ela escolheu um quarto, quer dizer, escolheram um quarto pra ela, que não tá fazendo muito sentido. Olha só, vou colocar o áudio dela pra vocês escutarem. O que é interessante, a hora que eu fui tirar o cochilo, eu tava quase dormindo e tocaram a campainha aqui. E aí era uma mulher vindo perguntar se tava tudo ok, se tava faltando alguma coisa, tipo uma governanta, assim, sei lá. Só que, tipo assim, já tinham vindo limpar, aí veio essa mulher checar, e aí veio mais alguém à noite, sabe? Muito estranho. E eu acho que eles deviam avisar, sabia? Porque... Que alguém entra, né? Ai, não sei, eu não conhecia nenhum hotel que fazia, tipo, 2 limpezas, entre aspas, sabe? Até a minha toalha também trocou de novo. Gente, que loucura, eu também não conhecia. Bizarro. Ou então ela deu a sorte grande e pegou o quarto Premium Plus, que lá no dela passam 2 vezes, porque não é possível. Na verdade, hoje eu nem coloquei pra limpar em meu quarto, eu coloquei pra não perturbar, porque já tinha toalha suficiente e tudo, e ninguém entrar aqui. Vou falar, a única coisa que eu achei estranha comigo é que eu coloquei 2 despertadores pra me acordar hoje de manhã e nenhum dos 2 tocou. Eu acordei aleatoriamente. Fora isso,
Nada. Gente, esse vlog deve estar uma loucura, porque cada vez que eu apareço tô com uma roupa diferente, né? Tô tentando fazer atualizações diárias pra vocês e de ontem à noite pra hoje de manhã, que é quando eu vou fazer o check-out, nada aconteceu, eu dormi bem, não tive pesadelos igual da outra noite, nada mudou de lugar e também parei de perder coisas. A Natália disse que realmente tem uma corrente de ar que vem do corredor pro quarto dela quando ela tá com a porta do banheiro aberta. No meu quarto isso não acontece, mas ela tá 2 andares pra cima, acho que esse pode ser o motivo. Eu não vou fazer esse vídeo de forma sensacionalista pra trazer engajamento e falar, meu Deus, aconteceram várias coisas, porque não é verdade, e não é o tipo de conteúdo que eu faço. Então eu tô sendo bem sincera, as coisas que estão nesse vídeo estão sendo as coisas que eu tô experienciando mesmo. Com relação à energia, que eu sei que vocês vão perguntar, também não senti uma energia, tipo, nossa, pesada, me senti mal. E olha que eu sou um pouco sensitiva com essas coisas. Tem alguns lugares, às vezes museus, ou coisas assim que aconteceram, muitas coisas horríveis. Tipo assim, eu visitei um museu que tem um castelo que, sei lá, tinha um lugar onde as pessoas eram torturadas. Tem alguns lugares que eu me sinto mal, que eu sinto dor de cabeça, que eu fico com náuseas, que dá pra você sentir o clima denso. Mas sendo sincera, eu não senti isso nesse hotel, ou talvez eu só não tenha sentido nada além do que eu já senti em outros hotéis que eu fiquei, nada muito diferente. Então eu acho que às vezes a gente vê, nossa, o hotel mais mal assombrado. Pode ser que tem pessoas que vão ficar aqui, que vão experienciar diversas coisas, mas eu particularmente não experienciei. E eu acho que o hotel também tá tentando garantir a melhor experiência para os hóspedes, para que eles não tenham nenhum tipo de experiência estranha ou ruim. É claro que algumas coisas vão sair do controle deles, e tem relatos de pessoas que tiveram experiências que saíram do controle do hotel, mas não foi o meu caso. Agora que eu tô fechando a minha mala pra fazer o check-out, eu vou ver se eu consigo fazer aquela visita no quarto 334 ou conversar ali na recepção de novo pra entender um pouco mais. E eu volto aqui pra finalizar e contar pra vocês. O olho mágico fica eternamente aberto. Não consigo fechar, ó. Uma coisa que me incomodou da porta é que só tem a trava da própria porta, não tem aquelas correntinhas. Me sinto menos segura. Tchau! A gente veio passear no restante que a gente não viu ainda. E ali tem um salão de festas, que eu acho que não pode subir. E aqui também tem umas salas de reunião e tal. E aí o que acontece? Nosso amigo da recepção não tá aqui pra levar a gente no quarto 334. Será que ele vai estar mais tarde antes? Talvez, talvez. A gente ainda vai voltar aqui pra pegar a mala, talvez mais tarde a gente consiga fazer essa visita. E é isso por enquanto. Dizem que um dos espíritos é um cara com uma ferida no rosto que anda pelos corredores. Não sei exatamente de qual andar. Tipo, a gente não chega nunca. Aqui. Outro elevador aqui. Aqui são quartos. Cadê? Será que tem que subir aqui no elevador? Não é. Acho que não dá pra ir. Será que tá fechada? No horário? Será que é aqui? Não sei. Tá pra manter fechada. Acho que é tipo uma saída de emergência. Nossa, que louco. Isso parece um espelho, mas é... É vidro. A aula de molhos. Gente, muito legal. Não, é literalmente a sala. Molhos. Queria só fazer um adendo nesse vídeo, porque se no hotel de Londres eu não passei por nada estranho, eu acabei de me hospedar em um outro hotel, em outra cidade da Inglaterra, que aconteceu uma coisa muito bizarra. Gente, eu tava aqui num quarto belíssimo e tal, eu tava muito cansada, coloquei meu celular pra carregar enquanto eu tava dormindo do lado da cama, e aí eu acordei de madrugada e eu percebi que o celular não tava carregando. Então eu fui aqui, como que mostra? Vou mostrar isso pra vocês. Aqui tem esses interruptores na tomada. Então, por exemplo, a tomada agora tá desligada. Você liga o interruptor, a tomada começa a funcionar. E aí, como o meu celular não tava carregando, eu fui apertar esse interruptor pra ver se tava ligado ou não. E aí, de repente, saiu uma faísca da tomada e aí acabou toda a energia do quarto. E aí eu falei, eita, só que isso era de madrugada. E eu tava muito cansada. Eu falei, não vou levantar pra resolver isso agora. Fui pegar o meu notebook, o meu celular tava uns 40%, deixei o meu celular carregando no notebook
E aí fui dormir. Teve um outro momento na madrugada que eu acordei e aí eu vi que meu celular tava no 70%. Eu falei, ótimo, carregou bastante, vou deixar no modo avião, no não perturbe, pra não gastar nenhuma bateria, eu acordar amanhã e terminar de carregar em algum outro lugar. Gente, era pra eu acordar às 7h30 da manhã, eu acordei 6h30 aleatoriamente. Quando eu fui pegar meu celular, morto, não tinha nada de bateria, tinha descarregado completamente. E aí eu fiquei muito encucada, porque eu falei, como que o celular descarregou total, sendo que eu não mexi, tava no modo avião? Não faz sentido nenhum. E aí, todas as investigações paranormais que eu já vi na minha vida, uma das coisas que mais acontece são os equipamentos eletrônicos acabarem a bateria. Então, câmera, celular. E aí, quando aconteceu isso, eu confesso que na hora eu pensei em algum fantasma. Falei, não faz sentido nenhum. E aí eu acordei, fui na recepção, falei que meu quarto tava sem energia. Eles tentaram consertar, mas foi um problema um pouco maior. Eles tiveram que me trocar de quarto até eles resolverem a questão lá. Então, assim, acho que é um bom encerramento pro vídeo de hoje. Comentem aí o que vocês acham e até a próxima.